Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo de se está. É um prazer voltar aqui na nosso trabalho de podcast, aqui da Associação da Seishonoe de Houston, Texas. Sempre com novidades, sempre com pessoas de muito conhecimento na Seishonoe, né? A Seishonoe que foi fundada em 1930 pelo mestre Masaharu Taniguchi, né? E tem centenas de livros que nos ajudam a ser uma pessoa melhor, melhor para si próprio, melhor para as outras pessoas e que ajuda na prosperidade das pessoas, na felicidade, no amor, etc. Estudando essa filosofia, a gente consegue ver que a vida tem muito valor e a vida vale a pena estarmos aqui nessa terra, porque podemos fazer o bem para as outras pessoas, podemos fazer o bem para a nossa família. Enfim, hoje a gente vai ter o título de O que fazer para que o desejo se concretize. Do livro Princípios Básicos da Felicidade, do mestre Masaharu Taiguchi. Vamos fazer a oração inicial, como sempre, oração de abertura, canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dás vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai, que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestaste através da Seixonoye, para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-nos. O Espírito Santo de Deus desce sobre nós e orienta esse podcast conforme a sua vontade. Muito obrigado, muito obrigado. Então, hoje temos como convidado especial o pretor Francisco Matias, da cidade de Juiz de Fora, que mais uma vez nos brinda com a sua presença. Por favor, pretor, fale um pouco de sua pessoa e nos brinde com um pequeno relato, por favor. Muito obrigado e seja bem-vindo. Obrigado, professor. Olha, obrigado a todos. É realmente uma alegria muito grande de poder estar aqui trabalhando, né, na Seitonoye para que a gente, passo a passo, né, vai compreendendo a verdade de que eu sou filho de Deus e sou dotado de capacidade infinita. Então, um pequeno relato. Depois que eu comecei na Seitonoye, então eu criei o hábito de escrever, né, anotar tudo, fazer projeto, traçar metas, né? Então, eu criei esse hábito de anotar tudo e ter um caderno onde eu vou escrevendo o que que eu quero, né, para a minha vida, o que que eu posso fazer para cada vez mais ser útil, né, um grande número de pessoas. Então, aquele negócio, a gente procurar dentro da nossa casa, dentro da nossa loja, do nosso trabalho, verificar cada canto, né, da nossa casa, do nosso trabalho, o que que é que é preciso melhorar, o que que eu uso, o que que eu não uso. Você tem que reciclar, recicla, tem que vender algum produto, uma coisa que não está servindo mais, vende. Então, a gente vai conseguindo, através dessa dedicação, né, total, e estudando bastante o que o doutor Taniguchi, nosso sagrado mestre, ensina, né? Praticando o que nós chamamos de meditação Shinsokan, todos os dias sem falta, e criei o hábito também de a todo instante, né? Mesmo trabalhando, passeando por aí, fazendo pequenas orações de 2, 3 minutos, né? Faz o canto evocativo de Deus, vai repetindo os 6 atributos divinos, ou os 6 poderes sobrenaturais, que é a sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. E a gente vai conseguindo, então, manter a nossa alegria, né, a nossa gratidão. Tem duas características fundamentais que o mestre ensina para nós, que é manter sempre essa alegria, essa gratidão. A gente consegue atrair para nós, né, toda essa prosperidade que já existe. Então, esse hábito de escrever, eu tenho, né, um caderno onde eu vou anotando, né, tudo que realmente preciso e verifico o que, que eu estou fazendo, né, no mínimo uma vez por semana, o que, que eu estou fazendo para que eu consiga é, a- atrair o que eu realmente necessito, né?
Então, é questão de treinamento, né? Diz que quem treina, reina, né? Então, vou treinando o tempo todo, né? Igual esse trabalho que eu estou fazendo agora aqui nesse podcast. Por que isso, né? Para que isso? Como que funciona na nossa vida, né? O mestre ensina para nós que para que a gente possa crescer cada vez mais espiritualmente, e conseguindo crescer espiritualmente, consegue atrair toda a riqueza, toda a prosperidade que já existe, né? Então, isso é o trabalho nosso que a gente deve fazer todos os dias, sem falta, né? A gente vai conseguindo superar, né, os obstáculos, né? Isso aí todo mundo vai ter sempre N tarefas para fazer no nosso dia a dia, todo mundo tem. Mas acontece que à medida que a gente vai compreendendo essa verdade, a gente começa a se alegrar cada vez mais, ter mais gratidão, né? Por tudo e por todos. É isso, um pequeno relato aí para dizer que, através do ensinamento da Seitione, a gente consegue adquirir tudo que já existe, que Deus já nos deu, né? Isso é muito importante que a gente possa agir dessa forma, né? Muito obrigado. É isso aí, né? Muito obrigado, muito boas palavras. Realmente a Seishun Way nos faz ver de forma diferente a vida e, e a gente quando entra na Seishun Way, a gente já não consegue mais deixar de estudar, de repassar para as outras pessoas, porque você não quer só a coisa boa para você, você quer que os outros também conheçam e aprendam. Por isso que a gente faz podcast, a gente faz eh, outros estudos de livro, Curso, livro, fazemos palestras, etc., né? Para que repassando aquilo que a gente tem de melhor, né? Que a gente consegue entender e quer repassar, porque a nossa vida vai mudando para melhor sempre, né? Então, iniciando o nosso trabalho de hoje, Preto, eu gostaria que você dissesse como e quando a pessoa alcança o despertar espiritual. Quando e como a pessoa alcança o despertar espiritual e quando os enamorados pensam em morrer por amor. Pois é, exatamente. E o que que o Messi ensina para nós, né? O Messi, o Masaharu Taniguchi, né? Que está nesse livro aí, Princípios Básicos da Felicidade, na página aí. Logo no início, né, capítulo 1, na página 15 desse livro, ele diz que é o seguinte, que nós originamos de uma única vida, todos nós originamos de uma única vida. Por isso, somente quando nós reconhecemos que somos um com todos, né? Que ele fala, eu e o outro somos um só. Então, nós somos um com todos, podemos consolidar, isso o doutor Taniguchi ensina, consolidar a base de nossa vida neste mundo. Olha só, hein? Nós originamos de uma única vida. Então, a gente tem que entender que a gente aprende a ser tio, o homem é filho de Deus, eu sou filho de Deus, o Preto Óleo também é filho de Deus, o Gustavo também é filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Então, conscientizando disso aí, a gente vai consolidar a base da nossa vida neste mundo. A gente fala mundo fenomênico, né? Onde nós temos a oportunidade de aqui estar aprendendo toda essa verdade. Por isso que o Pretor comentou como é que a gente faz para adquirir, né, o crescimento espiritual através de muita prática, através de muitos livros. Aqui, por exemplo, tem uma coleção, ó, A Verdade da Vida, são 40 volumes, são quase 9.000 páginas. Ah, você já leu tudo isso? Já. Continua lendo, né? Sempre. Então, eu estou na Seitonoye desde agosto de 89, então tem 30 e poucos anos, né, que eu estou cada vez mais compreendendo essa verdade, aprendendo que é filho de Deus, né? Então, a consciência que somos originariamente uma só vida está ligada ao amor. Se conscientizarmos disso, alcançaremos o despertar espiritual. Por isso que o Preto fez a pergunta: como que vamos alcançar esse despertar espiritual? Ah, eu compreendi a verdade. Não, isso é passo a passo a gente vai compreendendo, através de muita prática, através de muito treino. É preciso treinar sempre, né, para que a gente possa adquirir, né, despertar esse despertar espiritual. Nós precisamos treinar bastante. Por isso tem as práticas, né, que a Sentinela nos ensina, que tem a meditação, que é esse livro aqui, a meditação, Shinsokan, né?
a gente deve fazer todos os dias sem falta, logo cedinho acordar e à noite quando for dormir. E, se possível, aí é possível, né? Durante o dia, vai passeando por aí, vai trabalhando, vai, se tiver que estar dirigindo, vai pensando, vai mentalizando. Aqui onde estou, o mundo é a imagem verdadeira, é o oceano de infinita sabedoria de Deus, amor de Deus, vida de Deus, provisão de Deus, harmonia de Deus. Vai mentalizando, mentalizando, repetindo, né? É aquele que a gente diz que é o gotejar constante é que fura a pedra do destino, né? Então, para despertar espiritualmente, precisa se treinar muito, fazer leitura de livros, assistir palestras, orientar palestras, né? E vai treinando e vai conseguindo, como eu disse, passo a passo, vai compreendendo, eu nasci nesse mundo, então eu nasci aqui para me manifestar cada vez mais alegria e gratidão, né? E aí ele fez a pergunta quanto aos namorados, né? E quando os namorados pensam em morrer por amor? Então, quanto aos namorados, é o seguinte: se você se apaixona por alguém, significa que você e ela, originalmente, são um só ser, né? Um só ser. Metade de uma mesma alma. Isso que o doutor Taniguchi ensina, metade de uma mesma alma. Então, é capaz até morrer por amor. Estou super apaixonado e faz de tudo para a pessoa amada, né, a ponto de pensar dessa forma que pode morrer por amor. Aliás, existe caso, o doutor Taniguchi ensina aí, que diante da impossibilidade de concretizar o seu amor, resolve se suicidar. Agora só, hein? Porém, se duas pessoas transcendem o aspecto fenomênico, as duas pessoas transcendem o aspecto fenomênico, não é? E conseguem, assim, compreender, né, que eu e outros somos um só, que tem que ter um amor, mas o amor também precisa ser bem tranquilo, harmonioso, né? E, aliás, existem casos que, se ele não consegue concretizar o seu amor, pensa até em suicidar. Porém, se duas pessoas transcendem o aspecto fenomênico e se entregam juntas à essência do universo, será como se tivesse morrido por amor, mesmo permanecendo vivas neste mundo, né? É isso que ele ensina nesse livro aí. Então, é isso aí. Muito obrigado. Agora, Pretor Oliver, por que o mestre diz que ilusões, ideia de pecado e doença desaparecem quando se alcança a serenidade mental? Então ele faz essa pergunta, né? Por que ilusão, ideia de pecado, doença desaparece quando se alcança a serenidade mental? E por que devemos soltar da mente que elas existem? A pergunta aí, né, pretor? A gente vai ver aqui que realmente a serenidade é a coisa mais importante, né? Porque, ou seja, Uhum. não é ilusão, é aquilo que aparece real, a gente aprende, né? Mas não é verdade. Quando a mente está agitada, né? Ela enxerga sombras, medo, culpa, pecado, doença. E ao serenarmos a mente, a consciência volta a reconhecer a imagem verdadeira, que é perfeição e harmonia, né? Ah, houve um discípulo que procurou o mestre e disse assim: Por favor, mestre, livre-me das ilusões. Então o mestre disse assim: Então traga-me as ilusões e eu as apagarei. E o discípulo saiu, né, e foi procurar as ilusões. Aí ele voltou e disse: Olha, mestre, procurei as ilusões, mas não as encontrei. Essa altura, ele já havia alcançado a serenidade mental. Então, percebendo isso, o mestre lhe disse: Fiz com que sua mente alcançasse a serenidade. Suas ilusões já desapareceram, né? Então, a cura começa quando deixamos de sustentar a sombra, né? As sombras são tudo aquelas coisas que a gente falou, medo, culpa, pecado, doença, etc., né? Com atenção, a gente
deixa de sustentar essa sombra e com palavras de ansiedade, né? Muitas pessoas procuram a Seixonoye e perguntam: o que devo fazer para curar essa doença? Né? E o orientador vai dizer assim: não, na verdade a doença não existe. Não, isso significa que ela não pertence eh, ao plano real, é fenômeno passageiro, né? É que muitas pessoas reagem com indignação, né? Porque ainda está preso à aparência e ao hábito de acreditar no problema. Então, quem aceita a palavra, né? Tem pessoas que você fala, elas aceitam, não, realmente. Ela abre o coração para a verdade, né? E daí permite que a mente se reorganize com calma. Então, tem dois tipos de pessoas, né? As que se indignam e as que aceitam. Assim, o essencial é serenar, porque a serenidade revela o bem e enfraquece o que é apenas aparência, né? Então, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa sente sintomas, é, do, do- sorry. Uma pessoa sente sintomas e entra em pânico, repetindo, estou piorando, estou piorando. Mas ela já conhece a filosofia, então ela para, peraí, respira, começa a orar com gratidão, né? Afirma: minha essência é a vida de Deus, né? A harmonia se manifesta em mim. Ela se toca, né? Então busca as medidas práticas necessárias com calma. Que são as medidas práticas? São as leituras dos livros, ou seja, não é, ah, como o senhor mencionou, a Sutra Sagrada, meditação de Shizuoka, né? Então, a maioria, então, busca as medidas práticas e, ao não alimentar o medo e manter a mente serena, a experiência do sofrimento tende a diminuir, né? E o equilíbrio se restabelece com mais facilidade, quando você entende isso, né? E por que que devemos soltar na mente que elas existam? Bom, você o apego é uma fixação mental. Quando seguramos uma ideia, ela parece ganhar existência, né? Mesmo que seja errada. Então, soltar é deixar de alimentar essa imagem, reconhecendo que a ilusão não é verdade. Muitos dizem assim: eu não tenho apegos, mas a liberdade plena surge quando até os mais sutis são abandonados. Não soltar um apego é manter uma ideia fixa. Então, você não quer soltar o apego, você mantém essa ideia fixa que você tem. E aí é que a ilusão se sustenta, né? Embora não seja real em essência. A gente não devemos ficar tolhidos pela ilusão, que não passa de algo transitório, né? É, existe a pessoa, por exemplo, um exemplo assim, a pessoa ela precisa ser elogiada. Então ela tem essa fixação. Ela precisa receber elogios. E quando não recebe elogios, ela sofre. Então você pode soltar o apego dizendo internamente para você mesmo: meu valor vem da vida de Deus em mim, não da opinião dos outros. É. Ele só vai soltar essa fixação de que tem que ser elogiado se ele começar a fazer esse tipo de afirmação. Meu valor vem da vida de Deus em mim, não da opinião dos outros. Aí ele solta essa fixação e agradece. Desapegar, né? Sorry? Sim? Tem que desapegar disso aí, né? Desapegar totalmente, agradece pelo já tem e segue fazendo bem com alegria, né? Mas continuando aqui, professor.
Como que a Seixonoe afirma de forma simples e categórica que a matéria e o corpo carnal não existem? E porque diz que o cerne do nosso ensinamento é, na essência, todas as doutrinas religiosas ensinam a mesma verdade. Isso que você perguntou agora, Preto, é o seguinte, nós, a pessoa iniciou na Seitianoe, aí chega lá, o preto fala assim, ó, a matéria não existe, a doença não existe, o corpo carnal não existe, a morte não existe. Fala, como que não existe? Eu estou vendo aqui, né? Está aqui do meu lado, aqui a mesa, não sei o quê, o computador. Existe. Fala, não existe. O que Deus não criou não existe. Então, o doutor Taniguchi fala categoricamente que a matéria não existe, o corpo carnal também não existe. Essa é uma afirmação clara, sem rodeios, conduz muitas pessoas ao despertar espiritual. É isso que está, aí que está a grande, vamos dizer, a grande sacada da Seitonoye, fala, não existe. A pessoa fala, como que não existe? Igual você falou de ilusão, né? Ah, então busca a ilusão para mim. Não vai encontrar. Então, o doutor Taniguchi, ele ensina isso aí de uma forma tão assim, simples e direta, né? Ele diz que é o seguinte, quando você fala, ó, a matéria não existe, o corpo carnal não existe, a doença não existe, a morte não existe. O que não acontece com alguns estudiosos da física que dizem, né? Eles dizem assim, a matéria é a manifestação do éter. Você é um estudioso da física, fala isso aí. Mas o éter, sendo algo impalpável, é como se não existisse. Pronto, né? Diante dessa afirmação vaga, as pessoas concluem que o éter também talvez não exista, mas a matéria pode existir. Isso acontece porque os referidos estudiosos não falam de uma maneira clara, sem rodeios. Então, Sechinoe, o doutor Taniguchi, ele ensina assim, de uma maneira muito clara, sem rodeios nenhum. E ele dá um choque, né, nas pessoas. Depois a gente vai passo a passo compreendendo isso aí, né? Aí ele disse que essas palavras atingem o ouvinte, fazendo compreender que a matéria e o próprio corpo carnal, né, não existe. Então a vibração da vida se manifesta vigorosamente. A manifestação da vida vai manifestar vigorosamente. Você vai negando, né, essas coisas. E quando fala do cerne do nosso ensinamento, que é a essência de todas as doutrinas, fala dessa mesma verdade, só que de outras maneiras, né? Por isso, creio que se todas as correntes religiosas, esse doutor Taniguchi falando, se todas as correntes religiosas pregassem unicamente a verdade, só poderia existir uma só religião. Então, é preciso que a gente realmente tire da nossa cabeça e coloque funcionários na nossa vida, vai negando, ó, isso não existe, né? Isso não foi criação de Deus, é igual a infelicidade, igual a carência, né? As pessoas falam, não tenho nada, não tem porque você acha que é assim que funciona, mas não é assim, não é assim a nossa vida. Eu preciso entender cada vez mais, estava comentando antes de iniciar o nosso estudo de hoje, com referência ao meu trabalho, né? Por exemplo, quando eu iniciei na Sentinoe, eu achava que eu não seria capaz de fazer muitas outras coisas na vida, né? Mas à medida que a gente vai compreendendo, né, vai vendo que todos nós somos dotados de capacidade infinita, né, que a gente é uma pessoa maravilhosa, que nós somos filhos de Deus, porque a gente faz a pergunta: Deus é pobre? Não. Deus fica doente? Também não, né? Então, a gente vai compreendendo isso aí e passa a viver uma vida cheia de alegria, cheia de gratidão, e passa a atuar dentro da Seitonoye, estudando, igual nós fazemos estudo todas as quartas-feiras, todas as sextas-feiras. Amanhã também tem. O pretor Olho também participa conosco dessas reuniões. Estudo de livros. Então, nós ficamos, por exemplo, estou estudando a coleção. Eu falei da coleção A Verdade da Vida, que são 40 volumes. A coleção A Verdade são 11 volumes. Então, a gente já está há quase 3 anos, ainda no volume 2. Passo a passo, vai lendo, vai estudando, as pessoas vão dando ideias, né? Isso é muito importante que a gente faça esse tipo de reunião, né?
e dar oportunidade para todo mundo falar. Não é só o pretor falando, falando, não, não. Pessoas perguntam e dão as suas ideias também, referente àquele tema que a gente está desenvolvendo, está estudando. Então, a gente vai melhorando muito, né? Eu digo assim, olha, nós ficamos 2 anos no volume um. Esse agora, que é o volume 2 já tem 7 meses já. Então, daqui a 30 anos, nós vamos terminar o estudo da coleção Verdade. Pessoal, puxa vida. Eu falo assim, ó, eu tenho 37 anos, né? 73 aninhos. Então, quando eu tiver com 103 a gente vai estar terminando o estudo. Eu falo assim, ó, e vocês ficam aí, não morram, hein? Por favor, vocês assumiram o compromisso de estudar conosco, então permaneçam aí, vamos até o fim, até terminar o volume 11, né? Aí acham engraçado isso aí, mas na verdade, a nossa vida é muito maravilhosa. Eu não quero ir embora daqui agora, não. Eu quero ir depois dos cento e tantos anos. Então, a gente vai focando isso na nossa cabeça. Por isso que o mestre fala assim, ó, o cerne do nosso ensinamento é a essência, quando fala de essência de todas as doutrinas religiosas. Então, o doutor Taniguchi, ele escreveu, né, mais de 400 livros, e a ponto de tão otimista, tão para cima, um astral tão elevado, um espírito tão evoluído, que ele foi chamado de Dom Quixote. Ah, o mestre é um sonhador. Não, mas ele não se esmorecia quando alguém falava isso aí para ele. Ele continuava firme ali, ó. A ilusão não existe, a morte não existe, a doença não existe, o pecado não existe. Deus não criou pecado nenhum, né? Então tem que ter isso na nossa cabeça o tempo todo, para que a gente possa conseguir, né? Realizar coisas grandiosas na vida e agradecer o tempo todo. Muito obrigado, pretor. E agora, o, é o seguinte aqui, ó, ainda nesse livro, né, nosso estudo de hoje, afinal, pretor, olha, em que consiste o valor do ser humano e qual é o sentido da vida? E por que o valor verdadeiro consiste na combinação harmoniosa de tempo, lugar, coisa e pessoa? É verdade. Para nós, né, o valor dessa vida não se mede só por tempo, por fama ou bens, mas por quanto expressamos a vida divina. Muita gente pensa, quero uma vida que tenha valor, né? E logo associa isso à longevidade, a sucesso, a possuir bens, ou possuir dinheiro, né? Essas coisas podem ser úteis, mas não são o centro. Elas são meios, não a essência, né? O que realmente dá sentido é viver com amor, com gratidão, com alegria, e é a contribuição ao próximo, né? A gente sempre insiste nessa parte, contribuição ao próximo. Uma das coisas mais importantes na nossa vida é contribuir com a outra pessoa, né? O valor das coisas materiais costuma depender de fatores externos, né? Como utilidade, como raridade. É por isso que, por exemplo, o diamante é caro. Por quê? Porque ele é incomum. E a mente humana atribui preço àquilo que é escasso. Quando alguma coisa existe em excesso, seu valor de mercado pode cair, porque deixa de ser raro, né? E às vezes o excesso de bens pode até virar peso, pode virar ansiedade, comparação, apego, etc. Já o valor espiritual, né, não diminui com a abundância. O valor espiritual não diminui, quanto mais, melhor, né? Quanto mais amor e gratidão, mais se expande. É que nem o amor, né? Não existe limite para o amor, né? A questão, você só ama aquele ou aquela. Não, eu posso amar 1.000 pessoas e cada vez aumenta mais, né? Quanto mais tiver pessoas que eu conheço aí que eu quero amar, não existe limitação para isso, né? Assim, uma vida valiosa é aquela que reconhecemos o bem
e manifestamos essa imagem verdadeira no cotidiano, se é no dia a dia, né? E a outra questão é porque o valor verdadeiro consiste na combinação harmoniosa do tempo, lugar, coisa e pessoa. Bom, o valor verdadeiro nasce quando tempo, lugar, coisa e pessoa se encaixam em harmonia, e revelam a vida que sustenta tudo. Essa vida é uma força unificadora que dá sentido às circunstâncias, além do ganho ou da aparência, né? O valor se realiza plenamente quando nossas escolhas seguem a vontade do quem? Do Ser Supremo, origem única de tudo, né? Que unifica todos os seres e todas as coisas. Daí conseguimos harmonizar a mente, né? É, é, é que nem o professor estava falando, nós somos espíritos, na verdade. Por isso começa a falar, não tem, a matéria não existe, porque nós não somos isso aqui, né? Que estão aparecendo aqui. Nós não somos isso. O mundo espiritual que é o verdadeiro. A gente saiu de casa e veio para cá. A gente uma hora vai voltar lá, né? É o mundo verdadeiro de Deus. Aqui ele está de passagem, né? Então, agir assim orienta a ética buscando o bem comum, respeito à vida e gratidão em vez do egoísmo e de um conflito, por exemplo, né? Dessa forma, a mente e espírito se alinham, mente e espírito se alinham e o material fica ordenado como um instrumento de harmonia em qualquer situação, né? Doutor Francisco, continuando aqui, por que que o mestre diz que a Seixonoe é peculiar pelo fato de pregar a doutrina prática que ensina a respeito da imagem verdadeira e do aspecto fenomênico? Ah, sim. Pois é, a Sentinela ensina a verdade onipresente, né? O universo, no universo desde o princípio, né? O seu valor fundamental está no fato de pregar a verdade imutável. Isso é que é a verdade que a Sentinela, que o mestre Masaru Taniguchi nos ensina, né? É uma doutrina prática, né? Então, o ser humano busca a salvação. Ah, não, buscar, quero ser salvo. Mas ele diz que nós já somos salvos desde o início, né? E porque existe no âmago de cada ser humano a consciência de que originalmente é um ser perfeito. Então tem que falar, eu sou perfeito, né? Sou saudável, sou sadio, tudo tem, tudo posso, sou capaz, né? Essa voz interior que sussurra é o seu viver atual. Não é natural, porque surge em nós o pensamento que não é natural permanecer neste mundo, mantendo o atual modo de viver. Então, tem que botar na minha cabeça, nós temos que colocar no nosso, para que a gente possa ter um entendimento, né, e aceitar a verdade que o homem que é filho de Deus, né, é dotado de somente coisas boas, somente coisas alegres, é próspero, né, é feliz, né? Desde o princípio está latente em nós um ser perfeito, que já estamos salvos desde o início. Então, a pessoa quer procurar salvação. Como é que eu vou encontrar salvação? Mas já é salvo desde o início, né? Se surge em nós o impulso de buscar a salvação e alcançar o paraíso, é porque sabemos que o paraíso existe desde o princípio e que a nossa imagem verdadeira é de um ser divino, belo e livre. O que é a imagem verdadeira? A imagem verdadeira é um mundo perfeito criado por Deus. Então tem que ter isso na minha cabeça, né? Colocar sempre no meu pensamento as pessoas que estão ao meu redor, que no mundo da imagem verdadeira nós somos perfeitos, somos criados
a imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos que manifestar aqui na Terra somente alegria, somente prosperidade, né? Nada de carência. Se a pessoa está carente, a pessoa não está se aguentando, né? O Juan estava comentando no nosso estudo, né? A pessoa às vezes vai te xingar, vai falar palavras negativas. Aí eu digo assim, ó, esse é problema dela, né? Problema da pessoa. Então você não pode ficar, deixar que a pessoa envolva você num pensamento negativo. Você tem que neutralizar esse tipo de pensamento, né, que está impregnado no universo de ódio, rancor, de nada dá certo, eu não consigo, né? Como é que faz para neutralizar esses pensamentos que ficam parando no universo, através das mentes das pessoas? Diz que tem 8 bilhões de seres humanos no mundo, né? Puxa vida, então é pensamento para todo lado, né? Como é que a gente vai fazer? Eu tenho que trabalhar minha própria cabeça, minha própria mente e eliminar isso aí. Então, o que que a Sete não ensina? O que que o doutor Taniguchi ensina? Que a cada pensamento que vem na nossa cabeça, cada pensamento negativo, a gente vai substituí-lo por dois ou três pensamentos positivos, a gente vai conseguindo, então, alcançar, né, esse mundo maravilhoso, perfeito, criado por Deus, e pronto. Eu não tenho que achar que a coisa está ruim, está ruim, está ruim, está danado, eu não consigo. Nada disso. Não, a culpa é do vizinho, a culpa é da esposa, a culpa é do marido, a culpa é do governo. Eu sei que lá em Brasília não tem muito limite, não, né? Nada chega para aquele povo, mas não vão fazendo a nossa parte. Uma hora eles vão entender também, né? Que é preciso. O Brasil é um país muito rico, né? Muito rico. A própria natureza, né? O minério, tem tudo aqui. Então, nós precisamos cada vez mais compreender, né? Quando a gente entender, pô, ó, eu sou filho de Deus, sou merecedor, mas todas as pessoas são merecedoras também. Então, por isso que o mestre ensina que a respeito da imagem verdadeira, né? É, imagem verdadeira, nós temos que visualizar isso aí e colocar na nossa cabeça, né? Que todos são maravilhosos filhos de Deus e que tudo já melhorou, vai melhorar, já melhorou com certeza, né? Esse que é o nosso trabalho. E, como o doutor Taniguchi fala, nós sabemos que o paraíso existe. O paraíso é aqui e agora, né? Não é depois se não partir para o mundo espiritual, não. Eu tenho que falar assim, aqui onde eu estou é um mundo maravilhoso criado por Deus. E pronto, acabou. É dessa forma que a gente vai ver que esse paraíso existe desde o princípio, né? E a nossa imagem verdadeira é de um ser divino. Ah, mas que isso, cara? Você não conhece aquele desgraçado, aquela pessoa, que a praga ruim, que a peste, desculpa a palavra aí, mas, na verdade, está na nossa cabeça. Se eu achar que uma coisa é dessa forma, assim será. Se eu conscientizar que todos são maravilhosos filhos de Deus, assim será também. Depende da nossa postura mental, né? Depende de nós aceitarmos que a alegria já existe, que a prosperidade já existe. A gente vai ver realmente esse mundo da imagem verdadeira, que foi o que o Messi ensinou para nós, né? Ele pregou a doutrina prática que ensina a respeito da imagem verdadeira do aspecto fenomênico, né? O que é o mundo fenomênico? Esse mundo onde nós vivemos, né? Então é isso, Pretor. Mas, continuando aqui o nosso trabalho, Pretor, olha, por que o pensamento iluminador e a postura mental, que consiste em visualizar a luz mesmo quando se está na escuridão, visualizar a luz mesmo quando está na escuridão, e por que quando deparamos com pessoas desagradáveis aos nossos olhos físicos, devemos pensar: vejo um filho de Deus passando por um aprendizado, né? Como é que nós vamos resolver essa questão daí, né? Vejo um filho de Deus passando por um aprendizado. É, Então, isso analisar que a gente dessa forma, né? é isso que a gente tem que pensar, na verdade, né?
Então, quando a pessoa contempla o paraíso no mundo da mente, ela passa a perceber a presença amorosa de Deus em cada momento, sentindo-se guiado pelas mãos misericordiosas de Deus. Quer dizer, a gente tem que sentir, né, que a gente é guiado pelas mãos misericordiosas de Deus. Ela entende que o paraíso pode ser vivido aqui, agora, aqui mesmo na Terra, né? Não tem que esperar o paraíso. Você pode criar um paraíso aqui na Terra agora. Então, isso não significa negar os desafios, né? Os problemas que aparecem, etc. Mas enxergar além das aparências. Até onde parece haver escuridão, devemos visualizar a luz, né? Então, quando nos sentimos cercados por trevas, é a mente que precisa ser orientada para a verdade, né? É, é que nem você chega assim num quarto escuro, você não enxerga nada, a princípio. É, Mas você começa a acostumar com a escuridão, aí você começa a ver a silhueta das coisas, e aí você tem que procurar a luz, e ela está ali também. Então você começa a identificar. Então, ao abrir os olhos interiores, mudamos o foco do medo para a confiança. Porque se fixarmos nosso olhar para a escuridão, né, então aquilo que parecia bloquear o caminho começa a mostrar uma direção. É isso que você começa então a ver a silhueta das coisas, né? A claridade surge primeiro como um pequeno ponto, um pontinho lá, e vai aumentando conforme mantemos o reconhecimento correto. Então, no sentido mais profundo, a treva não é uma realidade própria, né? É apenas falta de percepção da luz. Quer dizer, a treva não existe, né? Que chegou a luz lá, acabou, não existe mais a treva. Então, quando a consciência se volta para a luz, então a consciência se volta para a luz, a escuridão perde o poder, né? E naturalmente se dissipa, né? Se dissipa. E por que quando deparamos com pessoas desagradáveis, nos nossos olhos físicos, devemos pensar: veja um filho de Deus passando por um aprendizado? Bom, devemos abrir os olhos da mente para reconhecer em tudo, em tudo e em todos a vida de Deus, acima das aparências. Assim que a gente aprende aqui na Seixo, né? Se alguém nos parece desagradável, devemos lembrar que é um ser em aprendizado. Ele é desagradável, mas ele está aprendendo, né? E por isso digno de honra e de respeito. Então, quando a gente pensa assim, essa pessoa assim mesmo, a gente tem o direito à honra e ao respeito, né? Então, ao mudar esse reconhecimento, nosso coração se expande, né? O coração se expande. E o mundo ao redor se ampliará extraordinariamente. Que você mudou a mente. Você viu a outra pessoa de outro jeito. E a gente afirma, o fenômeno negativo não é a realidade final, porque ele não define a verdade. Então, a Seixonoe ensina que fenômenos não existem. A gente sempre está afirmando isso, né, professor? Fenômenos não existem. Para que as pessoas eliminem o apego aos aspectos fenomênicos, né? Que é isso aqui, fenomênico. Eles não existem de verdade, embora apareçam existir. Eles parecem existir, né? Então, isso é importante saber, né? Que a gente aqui voltar a falar, espírito. A gente não é o que aparenta ser, né? A gente é muito mais que isso. Muito obrigado. Pretor,
Porque os sentimentos que predominam na mente e coração ao acordar de manhã exercem influência no mundo. E porque o temor impede a união, e se existir união, ocorre a cisão. É, é uma pergunta maravilhosa, né? Na verdade, está perguntando o que fazer, né, para que os desejos se concretizem, né? Por que os sentimentos que predominam na mente, no coração, acordar de manhã? Então, para acordar de manhã, eu tenho que dormir hoje, né? Eu vou dormir, já vou pensando que amanhã vai ser um dia maravilhoso, aí faço as orações, que no caso nosso é meditação, na fazendo meditação, fazendo leitura de sutra, fazendo leitura de livros, coisas boas, né? E vão dormir com a mente serena e logo cedinho acordar também da mesma forma, falar, hoje vai acontecer somente coisas boas. Eu tenho que pensar assim. Se eu pensar ao contrário, também é verdadeiro, né? Pensar em que vai ser um dia maravilhoso, que eu vou conseguir atrair cada vez mais colaboradores, atrair cada vez mais bons clientes, bons fornecedores. Seja lá o que eu faço na minha vida, eu tenho que pensar assim, ó, hoje vai acontecer coisa maravilhosa. Com certeza, porque eu sou filho de Deus, eu mereço. Eu tenho que me considerar uma pessoa merecedora, né? Então, na página 327 desse livro aí, ó, Princípios Básicos da Felicidade, o Dr. Taniguchi escreveu assim, ó, pensamentos e sentimentos que ocorrem ao acordar de manhã. Aí ele diz assim, ó, está escrito aqui no livro, os pensamentos e sentimentos que predominam na mente e no coração das pessoas ao acordar pela manhã exercem influência no mundo, não só na nossa cabeça, mas também as pessoas que estão ao nosso redor. A pessoa pode estar lá no Japão, vai captar a nossa mensagem, nossa vibração positiva. Se for negativo, vai também captar o nosso pensamento negativo. Então, vai influenciar no ambiente do meu lado, do meu local de trabalho, na produtividade das indústrias, na lucratividade do comércio. Então, eu sou um cidadão do mundo, né? Nós somos filhos de Deus, nós vivemos neste mundo. Então, eu tenho que fazer um trabalho, fazer um trabalho mental e só pensar em coisas boas, que hoje vai acontecer coisas maravilhosas, já está acontecendo, eu vou influenciar positivamente na cabeça das pessoas que estão na minha casa, pessoas que estão na minha loja, pessoas que estão, os vizinhos, vizinho da frente, vizinho de trás, vizinho da direita, vizinho da esquerda. Eu preciso ter esse tipo de pensamento, de postura, né, para que as pessoas captem essa minha boa vibração. Aí o que vai acontecer? Para sermos felizes, que tipo de mentalização devemos fazer assim que acordarmos? Aí dá a chave, ele dá as dicas para nós. Que palavras devemos mentalizar? Quais são as palavras que eu vou mentalizar ao acordar? Aí diz assim, ó, entre aspas, né? Dois pontinhos em cima e outro embaixo, né? Diz assim, no meu interior está alojada a sabedoria infinita. Você fala assim, no meu interior está alojado a sabedoria infinita. Por isso, jamais fracasso. Sou sempre um vitorioso. Então, tem que pensar, sou vitorioso, sou sortudo, né? Pensar dessa forma. Muitas pessoas, ele continua aqui, muitas pessoas ao longo da vida sofrem fracassos ou cometem erros porque pensam que estão sujeitos a erros e fracassos. Não. Talvez haja quem conteste dizendo que algumas pessoas acabam errando, mesmo acreditando que não cometerão erros. Mas esse é um aspecto superficial. Com certeza, no recôndito da mente, essas pessoas pensavam na eventualidade de errar. Então, você não tem que pensar que você vai errar, tem que pensar que você vai sempre acertar. Pensar sempre que você está caminhando com a sabedoria de Deus. Você tem que buscar a sabedoria de Deus. Como é que busca a sabedoria? Por isso que na nossa meditação, o primeiro dos 6 atributos é a sabedoria. Só que a sabedoria tem um parceiro, que é o amor. Então tem que equilibrar a sabedoria com o amor. Aí, meu amigo, ninguém segura. Ele diz aqui, olha só que interessante. Com certeza, no reconto da mente, as pessoas pensavam na eventualidade de errar. Se alguém nos disser para caminhar sobre uma faixa de cerca de 10 centímetros de largura, a desenhar no asfalto ali, no cimentado ali, uma faixa com giz no chão, né?
Aí você vai fazer isso, nós vamos fazer isso calmamente, sem perder o equilíbrio. Olha só, hein? No entanto, é muito difícil passar calmamente por uma ponte estreita sobre o rio, com uma faixa de 10 centímetros. Não vai ter Uhum. como, você vai perder o equilíbrio, você vai pensar que não vai funcionar. Aí mais adiante ele diz: se queremos ser vitoriosos, devemos manter ao longo da vida a firme convicção de não falhar, qualquer que seja a situação. Olha, gente, a gente vai encontrar na nossa vida N tarefas, todos os dias. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Começa a fazer. Dá o primeiro passo, é igual subir uma escada, né? Você quer subir lá no topo, lá no último degrau, tem que ir o primeiro degrau, o segundo degrau tem que ser passo a passo. Vai fazendo, né? Assim podemos seguir a jornada da vida sem sofrer fracassos. Do mesmo modo que podemos andar calmamente sem sofrer desequilíbrio sobre uma faixa de 10 centímetros de largura desenhada com giz no chão, né? É isso que acontece. Então, a gente precisa ter esse tipo de postura, né? Acreditar, né? Que no meu interior está alojada a sabedoria infinita. Por isso, jamais fracasso. Sou sempre vitorioso, né? Tem no livro, o livro Todos podem ter sucesso, não. Leve avante a sua vida. Doutor Tenguti fala assim, ó, você tem que mentalizar assim. Você vai acordar amanhã cedo e falar assim: eu sou um herói, sou destemido, corajoso e autocontrolado, jamais perco a calma. Tem que ter esse tipo de postura, né? Eu estou correndo aqui, que senão não vai dar tempo de terminar na última pergunta aí. Eu quero fazer mais uma pergunta aqui para o nosso preletor Oliver, né? É o seguinte, ó, como é a mentalização para manifestar a saúde perfeita. E por que, se não conseguimos reverenciar todos os seres, todas as coisas, não alcançaremos a felicidade e nem a prosperidade, Pretor? Bom, veja bem, a mentalização é a seguinte, né? Dentro de mim está alojado a vida de Deus. Dentro de mim está alojada a vida de Deus. Por isso tenho saúde perfeita. Então, se eu me vejo apenas com matéria, fico preso às limitações, né, e enfraqueço essa manifestação, né, dessa mentalização aí. Eu escolho reconhecer, sou expressão de Deus e a saúde é um atributo da minha imagem verdadeira. É isso aí. Então, essa mentalização não é só para fazer quando faz o Shinsokan. Devemos renovar em qualquer pausa do dia, com calma e gratidão. Teve uma pausa, já podemos fazer essa mentalização. Assim cresce em mim a sensação de bem-estar e também a confiança de vitória. Ela pode ser dita em silêncio, né? Mas ela pode ser dita também em voz alta e firme, quando puder, né? Como se recitasse um poema, né? Então mantemos os olhos fechados e aí vai surtir um efeito extraordinário. Então, é, voltando a falar a mentalização, dentro de mim está alojada a vida de Deus. Por isso, tenho a saúde perfeita, ok? Essa mentalização que a gente deve ter. E por que, se não conseguimos reverenciar todos os seres e todas as coisas, não alcançaremos a felicidade e nem a prosperidade? Bom, sem reverência à vida, em todos os seres e coisas, a mente perde a harmonia, né? Que sustenta a felicidade e a prosperidade, né? Tem que ter essa reverência à vida, né? Porque se buscarmos só eficiência, tratamos pessoas como meios, e isso rompe a união e a gratidão. Ao reverenciar a essência divina do outro, devemos despertar nele o melhor e aí facilitamos que a imagem verdadeira se manifeste, né? Se você reverenciar a essência do outro, ela se manifesta mais facilmente, né? E compreendemos que o paraíso existe em todo lugar. Todo lugar o paraíso existe.
Assim, as relações se tornam fonte de paz, de cooperação e bons frutos, né? Mesmo sem posses ou títulos, a vida continua sendo preciosa, né? A vida é preciosa para qualquer pessoa. Ela pode ser preciosa para qualquer pessoa no mundo, independente de situação social, financeira, não importa. E é desse reconhecimento que nasce o verdadeiro valor, né? Então, reverenciar, que reverenciar? Significa o quê? Reconhecer e respeitar a vida de Deus, que é a imagem verdadeira, presente em alguém ou em algo, tratando com o quê? Com gratidão, cuidando com e humildade, né? Cuidando de ter humildade em vez de julgar pelas aparências. Isso aqui é importante, né? Concluindo aqui, seguindo em frente ao nosso trabalho, que significa ser natural perdedor. E por que não devemos cometer o erro de agradecer apenas quando as graças se manifestam? É. Pois é, no, as normas fundamentais dos praticantes da Seitinoe, a segunda norma diz assim, ó, conservar sempre o sentimento natural, né? Uhum. Conservar esse sentimento natural, agir diante das pessoas, diante de qualquer pessoa que vive ao nosso redor, né? Com naturalidade. Ele diz assim, ó, viver segundo o caminho da iluminação não é algo muito difícil. Pelo contrário, é bastante fácil. Consiste em levar uma vida sem tensão, né? Uma vida simples e espontânea. Então, nós devemos assim, ser bem natural em todas as situações onde nós estivermos, na rua, na chuva, na fazenda, na casinha de sapê, no nosso trabalho, onde a gente estiver, procurar manifestar o sentimento natural, né? Isso aqui é fundamental na nossa vida, né? As pessoas, em geral, criam o hábito de viver de modo não natural, né? Ficam fantasiando, achando igual o filho de Deus lá que chamou o mestre de Dom Quixote, achando que não é correto o que eles estavam dizendo, que a vida não é bem assim. A vida é bem assim. A vida, Deus deu para nós o livre-arbítrio, né? E deu oportunidade para viver nesse mundo de uma maneira natural. E atrair para nós a prosperidade que já existe de uma maneira natural. E trabalhar juntamente com os colaboradores, trabalhar com o vizinho, trabalhar com as pessoas do nosso lado, da nossa casa, de uma maneira natural. Então, e aí quando a gente tem esse sentimento natural manifestando na nossa vida, a gente vai, conforme a pergunta que o pretor Aurélio fez assim, é, que nós também não devemos cometer o erro, né, de agradecer apenas quando as graças manifestam. Na verdade, a gente tem que agradecer a tudo e a todos, e por mais simples que seja a nossa vida, a gente tem que agradecer, agradecer o ar, agradecer, né, o mar, o rio, a erva, as montanhas, os pássaros, né, aguçar a nossa sensibilidade, né, para ver beleza, né, tendo uma folhazinha brilhando ao sol. Como aqui, cara babaca, vai ficar se vibrando com a beleza das flores e da folha, né? Aí é igual o professor Seixas Taniguchi comenta, se você, por exemplo, não admirar as cataratas lá de Niágara ou de Foz do Iguaçu, você está com algum problema. Se você ganhar sozinho na Mega Sena acumulada, se não der pulos de alegria, você também tem que ser internado, meu amigo. Você está tá complicado, né? Então, esse agradecer as graças, mesmo quando elas não vêm, agradecer por mínimo que seja que a gente tem, vai atrair as coisas maiores da nossa vida. Com certeza, agradecer muito obrigado, vai agradecendo, agradecendo, aí vai vir para nós toda a riqueza que já existe. Mas eu estou indo bem rápido aí, pode fazer mais uma pergunta para o pretor Olho. Por favor, pretor, o que são ideias, origem e as ideias ilusórias? E por que, independentemente de nós
encontrarmos ou não em estado de ilusão, estamos todos vivendo no mundo da imagem verdadeira? Bom, aqui aprendemos que existem pensamentos que nascem da verdade e pensamentos que nascem do engano da aparência. Então, ideias, origens são as que vêm de Deus. São como palavras divinas que apontam para a realidade perfeita. Elas sustentam a manifestação do mundo da imagem verdadeira, onde há harmonia, a saúde, a abundância, amor, etc., né? Esse mundo perfeito não depende do tempo nem do espaço. Ela é a base espiritual de tudo que existe, né? Porque a imagem verdadeira, ela é completa e íntegra por natureza. Porém, quando a mente se prende ao medo, culpa ou separação, ela cobre essa verdade como uma nuvem. Ela cobrindo uma nuvem cobre o sol, né? Esses pensamentos distorcidos são chamados de ideias ilusórias, porque não refletem a essência real da vida, né? Então, ao acertar, ao acertar tais ideias como verdade, passamos a ver e até criar um cenário de imperfeição, evidentemente, né? Assim, as falhas e sofrimentos são entendidas como efeitos de reconhecimento equivocado, não como realidade definitiva. Em resumo, as imperfeições pertencem ao campo da ilusão e o real é a perfeição da imagem verdadeira. Vamos separar as coisas, né? E porque, independentemente de nos encontrarmos ou não em estado de ilusão, estamos todos vivendo no mundo da imagem verdadeira. Tudo aqui é a imagem verdadeira, né? Na verdade, porque somente existe o mundo da imagem verdadeira. Essa seria a resposta. Que somente existe o mundo da imagem verdadeira. O resto é ilusão. Então, enquanto nossa mente está tomada de ilusão, não compreendemos isso. E ficamos inquietos, com medo de doenças, acidentes e infortúnios. Quando conseguimos contemplar diretamente a imagem verdadeira, compreendemos que esse mundo, na essência, é um lugar maravilhoso e que nele não existe doenças, maldades, desarmonias e nem brigas. Então vamos ver, né, esse mundo assim, sem maldades, sem desarmonias, sem doenças. É isso que trouxe para nós esse nosso estudo de hoje, né? Então a gente É, está terminando hoje o podcast que eu quero agradecer ao produtor Francisco de por estar conosco e desejar que Deus abençoe a cada lar das pessoas que estão assistindo e que irão assistir este podcast. Então, não deixem de colocar seu like e gostarem, se gostarem do conteúdo, né, do trabalho, e se inscrevam em nosso canal. Muito obrigado. Agora eu vou pedir para o produtor que fale umas colocações finais rapidamente. tá bom. Então, aí, na verdade, eu quero agradecer mais uma vez, né, por essa grande oportunidade. O Heitor Oliver, lá diretamente de Texas, Houston, Estados Unidos, né? Esse podcast. Curtam aí, compartilham. Vamos divulgar o ensinamento da Seitonoye. Com certeza, as pessoas que estão assistindo, né, vão poder também usufruir, colocar isso em prática aqui, ó, ainda falando um trechinho aqui, Heitor Oliver, e para as pessoas que estão acompanhando o nosso estudo aqui. Aham, Nesse livro, na página 158, sim. o doutor Taniguchi diz assim, ó, existem pessoas que obtêm êxito em tudo que fazem. É assim, né? Tem pessoas que obtêm êxito em tudo que fazem. Por outro lado, existem pessoas que nunca conseguem êxito. Por que será isso, né? São pessoas, não são, não são bobos nem loucas, porque possuem inteligência e capacidades normais, mas por alguma razão fracassam em tudo que fazem.
É isso que a gente tem que compreender, né? E ele completa aqui dizendo assim, o sucesso de uma empresa depende da pessoa que administra. Então, nosso sucesso depende de como nós estamos administrando a nossa vida. Mas isso não significa que o administrador, que somos nós, precisamos ser extremamente ativo e competente. Como disse antes, existem pessoas que obtêm sucesso em tudo que fazem e outros sempre acabam fracassando. Tudo depende da atmosfera invisível que emana das pessoas. Então, vamos fazer um trabalho com a nossa mente mesmo, né? Vamos, por exemplo, igual esse trabalho que a gente fez aqui hoje, esse podcast, né? Vamos colocar isso aí na vida das outras pessoas, vamos convidar as pessoas, vamos ser felizes, vamos prosperar, vamos conseguir cada vez mais êxito e sucesso na nossa vida. Mais uma vez, muito obrigado, obrigado, Pretor Olho, obrigado a todos. Curta e compartilha aí, deixe o seu link, né? Deixa você pode comentar, né? Fazendo nos comentários sobre esse estudo de hoje. Muito obrigado, Deus abençoe sempre. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, professor. Ah, e vamos então fazer a oração final, a oração pela paz mundial. Certo. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece como uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o coração de todo o povo da Ucrânia, de todo o povo da Rússia, de todos os povos do Oriente Médio e de todos os povos do mundo, somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece com uma brilhante luz espiritual de amor. A luz espiritual de amor cresce e cresce em intensidade, cobrindo o mundo completamente, e o interior de todos os animais, plantas e fungos somente com pensamentos de amor, paz, ordem e da verdade centrada na vontade de Deus. E terminando com Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado a todos e até a próxima.